Pois vejam bem, o fim do mundo está sendo colocado em vários telejornais, programas de reportagem, todo mundo está falando sobre isso. Esse comentário está em todos os veículos de imprensa e pessoas de todas as religiões comentam a possibilidade do mundo acabar. Será que está previsto um eclipse solar junto com o final de mundo mesmo? Que esse eclipse vai acontecer, é o último do milênio, agora no dia 11 de agosto. 11 de agosto, às 11h06 na Europa e 8 horas e 6 minutos no Brasil. Exatamente, 8 horas e 6 minutos no Brasil. Segundo as informações, o dia vai virar noite na Inglaterra, França, Alemanha, Áustria, Luxemburgo, em toda a Europa Central, Turquia, Iraque, Irã, Paquistão, e supersticiosos do mundo inteiro estão tão preocupados com isso porque o eclipse ele vai acontecer alguns dias antes de uma sexta-feira 13, 2 dias antes de uma sexta-feira 13 em agosto, que é mês de azar, mês de bruxa, segundo os supersticiosos, né? E é a 142 dias antes do ano 2000, que vai dar um número cabalístico, segundo os supersticiosos. Olha, gente, tem um meteoro que está previsto para se chocar contra a Terra, justamente nessa data, ou estar próximo disso. Isso é verdade? É especulação? Tem como isso acontecer? Olha, isso tudo nós vamos saber hoje no nosso programa, já agora nesse bloco, nós vamos discutir sobre isso. Eu mandei a minha equipe lá em Curitiba para fazer uma reportagem, uma entrevista com o famoso Henri Cristo, né? Que diz profetizar tudo. E ele vai estar falando a respeito desse final do mundo. Tenho aqui a presença de um padre muito conhecido, muito famoso de São Paulo e do Brasil já, que vai estar falando com a gente a respeito também desse assunto, fim do mundo, e os nossos convidados. Padre, pode sentar aqui nesse banco, por favor. O senhor acredita, Padre Cleodon, o senhor acredita no fim do mundo? Acredito. Sério? O outro lá aplaudiu. Ele deve acreditar. Então, você acha que o mundo pode acabar mesmo? Pode acontecer. Mas acha que tem a possibilidade disso acontecer em breve? Isso pode acontecer em breve ou não? Pode? Existe essa possibilidade? Pode acontecer. Vocês acreditam em fim de mundo? Você acredita na Maria disso? Não, eu acredito num fim de um mundo deteriorado, onde prevaleçam as más índoles para o renascimento e o ressurgimento de um mundo melhor. Nesse, eu acredito. A Ana Maria é uma pessoa muito religiosa, ela é espírita, uma pessoa que tem muita fé. E por isso eu já pedi para ela já expor a sua opinião, já que eu acabei também de ouvir o padre, mas não ouvi por completo. Ele vai falar mais para a gente, vai falar mais concretamente. Mas eu quero ouvir sobre este homem que tem feito muita gente ficar assustada com as suas palavras. Muita gente coloca ele como um louco, outros como um aproveitador, seja lá como for. Ele também tem falado a respeito de fim do mundo o tempo inteiro. E a gente procurou saber com ele, lá em Curitiba, mandamos a nossa equipe, isso foi hoje de manhã, e nós vamos saber o que ele pensa a respeito. Vamos ver a matéria. Eu sou o caminho, ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado eu disse, pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para no cumprimento das Escrituras julgar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor Deus, formalizado pela SOST. A SOST, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, é minha nova e única igreja. A formação de um só rebanho e um só pastor. Sou o unigênito de Deus, Adão, que reencarnei como Noé, Abraão, Moisés, David, etc. Depois como Jesus e agora como Henri.
Vamos parar aí antes de ouvir o que ele está falando sobre o Apocalipse. Padre Cloudão, o que o senhor pensa a respeito dessa pessoa? Olha, a Bíblia, ela deixa bem claro que muitos viriam dizendo que são Cristo, mas que não era para nós acreditarmos. Então, na minha opinião, deve ser um neurótico, um lunático, alguma coisa assim. Vamos ver o que ele fala a respeito do Apocalipse. Vamos ver. O dia e a hora, nem os anjos do céu sabem, nem o Filho do Homem sabe. Só Deus, só o Pai sabe. Eu nem quero saber. As imagens que ele me mostrou, a realidade que ele me apresentou diante de meus olhos são tão terríveis que eu prefiro não saber exatamente o dia e a hora. Agora, os sinais se evidenciam, porque na mesma ocasião também eu disse, quando ouvirdes falar de guerras, rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fome, é apenas o princípio das dores, eu disse. Então, esses sinais já estão se evidenciando. Agora, ainda disse também que antes do dia de glória do Filho do Homem, antes de eu ser reconhecido por toda a humanidade, eu padeceria muito, eu seria rejeitado por minha geração. E eu estou bebendo de gole em gole o cálice amargo da minha reprovação ainda. Isso está escrito em Lucas, capítulo 17, versículo 25 a 35. Vamos lá. Antes que ele fale da visão do fim do mundo, ele citou inclusive um capítulo da Bíblia. O senhor concorda, Padre? O que está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia. Não significa que o que ele disse é verdadeiro. Certo. Então, me diga uma coisa. No caso, só os cristãos acreditam no fim do mundo? Não, né? Não, existem outras religiões que falam isso. Veja bem, os cristãos acreditam, não são os cristãos, não é? Porque, na verdade, os católicos, nós católicos, não acreditamos de fato nisso, não. Eu disse para você que pode acontecer, eu não disse que vai acontecer, não é? Pode acontecer, não pode? Os jornais hoje colocaram sobre 2 vulcões, além de um que entrou em erupção essa semana, que estaria para entrar em erupção também. Na Venezuela. Quer dizer, coisas que dizem respeito à mudança de clima na Terra. Esses 2 vulcões, um seria na Venezuela e outro no México. Tânia, você acredita que o movimento da Lua, o movimento das estrelas possa realmente alterar os movimentos da Terra, as situações climáticas? Ah, isso com certeza, com certeza. A gente vê pelas marés que é um exemplo bem simples, né? Agora, existe mesmo essa previsão, porque eu acho que nós já temos... dos vulcões, não, sim, do meteoro. Do meteoro? Ah, sim, o meteoro que passaria próximo. Quer dizer, quando se fala sobre um meteoro se aproximar da Terra, então já falam em colisão, né? Na realidade se fala em colisão. Seria a única possibilidade real de haver um final desse planeta, né? Eu acho que nós já temos condições de prever isso, e eu acho que se existe essa notícia, deveria ser verdadeira, porque senão é muito leviano. Eu me lembro que o Orson Welles fez uma brincadeira uma vez no rádio, parecido com isso, e muita gente começou a se matar, entendeu? Muita gente começou a fazer atos assim, drásticos, assim, definitivos, achando, já que vai acabar, entendeu? Não, inclusive, vou me aproveitar. Então é perigoso isso. É perigoso, inclusive existem previsões, por causa dessa onda, né, sensacionalista, de suicídios, porque hoje nós temos muito mais casos de depressão, comprovadamente depressão, porque depressão, é bom que se diga, a gente já falou sobre esse assunto no programa, é orgânico, não é só questão de cabeça. Não, são os não fluidos, hormônios, exatamente, desequilíbrio químico. E que nós, nos veículos de comunicação, cumprimos um papel muito importante nesse sentido, né? Porque sempre quando falamos do assunto, é lógico que a gente busca fantasiar, enfatizar, mas é muito perigoso, porque a gente está a um passo de fazer alguém cometer um ato desse sem estar levando muito a sério. As pessoas são muito autossugestionáveis, entendeu? As pessoas são muito autossugestionáveis. Eu acho que os meios de comunicação têm que ter, assim, muito responsabilidade em relação a isso, para não desencadear certos processos. Mas para simplificar, eu acho que a Ana Maria arrasou. Realmente, eu acho que o fim do mundo
mundo, tomara que esse eclipse venha e depois do eclipse seja esse mundo que a Ana Maria, entendeu? Deseja, e todos nós desejamos um mundo mais justo, mais humano, mais amoroso, que esse final de mundo que está previsto, parece que é pelo... como é que é? Esqueci o nome dele, daqui a pouco eu me lembro. Não. Nostradamus. Nostradamus, Dia 11 parece de que agosto. esse fim, tomara que ele seja um simbolismo do final de uma era de injustiças, de um E mundo sobre feio. Nostradamus, é importante a gente até falar daqui a pouquinho. Eu quero falar sobre Nostradamus daqui a pouco. A gente vai entrar nesse assunto. Vamos ver, então, o que ele fala sobre o fim do mundo, que tanto ele prega. Vamos ver. Como vai Tive acabar, várias no caso? visões desde a minha infância, mas a última foi a mais chocante, que eu prefiro não voltar a descrever, até para não sofrer mais. Cada vez que eu descrevo ela, eu sofro de novo. As imagens que eu vi, porque meu pai me mostrou não só aquilo que os seres humanos poderão ver, ele não me mostrou só aquilo que os eleitos vão ver, os que sobreviverem. Ele me mostrou as coisas que vão, ele me deu acesso às coisas que vão acontecer nos escombros, o que vai sobrar. Tem muita gente, muitos que vão ficar gemendo dias e dias, que vão suplicar a morte, e ela não dará atenção para eles. Isso é horrível. Então eu sintetizo assim em poucas palavras, que não dá, é uma coisa indescritível o que eu vi. Foi de dia, ele fez, eu estava sentado assim, de repente eu vi a parede de cimento, né? Eu sentado de dia, a parede se abriu, sumiu, desapareceu. Para onde eu olhasse, não tinha mais parede, para qualquer lado que eu olhasse, e comecei a ver assim aquele imensurável rolo de fogo, como se fosse assim, sabe? E vinha na minha direção. E quanto mais eu olhava para um lado, para o outro, onde eu olhasse, ele estava se dirigindo a mim. Eu fiquei horrorizado. Cida Marcos, me responda uma coisa. Você já pensou alguma vez nessa possibilidade do fim do mundo de acontecer? Olha, eu acho que o fim do mundo, ele é realmente para quem morre, para quem parte dessa para uma outra vida, entendeu? Agora, eu não concordo com... Obrigada. Agora, eu não concordo com uma pessoa como esse senhor possa usar o meio de comunicação para estar falando tanta coisa que ele não tem certeza, que a gente já está vivendo num mundo com tanto sofrimento, com tantas desgraças, enfim. Eu acho que ao invés de ele estar usando esse meio de comunicação para falar todas essas tristezas que vão acontecer, que inconsciente a gente já sabe que, sei lá, até pela nossa própria cultura, isso um dia já aconteceu ou virá, quem sabe, eu acho que ele poderia estar falando coisas bonitas, enfim, encher os nossos corações de coisas boas. Vocês sabem que até pela internet tem gente levando a sério e vendendo kit de sobrevivência? Camiseta, boné, né? Vai ser uma beleza. Chaveirinho pra já levar pra eternidade. Não, mas sério, o kit de sobrevivência estão vendendo mesmo. Não, mas Evê, se o Nostradamus previu o fim do mundo, por que ele continuou fazendo previsões até o ano 3000? A gente já ia falar sobre isso, né? Vamos ver então, vamos ver essa visão apocalíptica desse senhor Henrique Cristo, vamos ver. Qualquer pessoa inteligente pode perceber. Qualquer pessoa inteligente vai perceber a proximidade do fim deste mundo caótico. Mas quero deixar bem claro que não é o fim de todo o gênero humano. Não é para os homens de coração puro, os seres humanos honestos, não precisam se preocupar. É apenas o fim do lixo humano. O lixo vai ser queimado pelo fogo da ira divina. O lixo que está contaminando o planeta Terra. Vamos ver o que ele diz a respeito disso. Com relação aos sobreviventes, o que ele pensa disso, né? Bom, nós não nos encaixamos, né, Japa? Porque somos pessoas inteligentes, né, na é verdade? Honestas. Com certeza, acho que com alto astral, com bom humor, acho que a gente está salvo, pelo menos eu acredito nisso. Não. Agora tem uma curiosidade, Fala. que ela está falando, a Ana Maria falou de Nostradamus, né? Uma curiosidade, ele previu tudo isso, sabe como, gente? O tiozinho, olha só que interessante, francês, no começo do século, 1800 e tralalá,
Ele previu tudo isso aí em uma bacia d'água, no quarto dele, vendo assim as previsões dentro de uma bacia d'água. Naquela época não tinha provedor de internet, essas coisas não. Olha só que coisa incrível isso, Você né? vê, né? Bacia, você faz muita coisa com bacia, Acho que tava né? bem Inclusive isso, prevê o fim do mundo. Né? Vamos ver então sobre os sobreviventes, segundo a concepção do Henrique Cristo. Menos de 1 milhão de pessoas restarão vivas na Terra e a maioria será constituída de mutilados que suplicarão a morte, que em princípio não lhes ouvirá. Deus, nosso Pai, único Senhor do céu e da terra, será glorificado durante os próximos 1000 anos. Não viverá um só ser humano na Terra que não reconheça sua onipotência, onisciência e onipresença. Todos se submeterão a um processo de justa posição espiritual e permanecerão fiéis a Ele, cumprindo-se o que eu disse antes de ser crucificado, que chegará o dia em que haverá um só rebanho e um só pastor. Vamos parar aí, porque eu recebi também uma notícia aqui muito interessante, que nós estamos agora em 2º lugar de audiência. Mas não pode dizer, eu esqueci. Não pode dizer, né? Chato isso, né? É que não posso mais falar sobre isso. Eu não posso mais falar. Nós tratamos previsto. Mas não é meu nome, vocês têm que gritar, não. Vocês têm que gritar o nome de um monte de gente que está aqui no palco, falando a verdade para vocês, sem precisar a gente estar falando de violência, nem estar mostrando erotismo. Nós temos conseguido provar que a gente pode fazer um programa ao vivo. São quase 15 horas, 14 horas e 55 minutos, falando de coisas sérias, interessantes, sem sensacionalismo para a família brasileira e dá certo. Trazendo gente inteligente. Não é, Japa? Nostradamus previu também que você vai ser 1º lugar de audiência hoje. Foi, né? Eu li, é que eu não tinha entendido muito, que ele escreveu com vários dialetos, então nesse eu não consegui captar, né? Está dizendo aqui que aqui no Brasil, então o local onde tem mais anticristo é em Brasília, né? É ela que tá dizendo. Concordo! Ana Maria, me diga uma coisa, na tua visão espiritualista, uma vez eu ouvi de uma pessoa, de um grande nome da igreja, que é Dom Estevão Bittencourt, é um monge beneditino, uma pessoa muito inteligente. Ele é uma pessoa muito racional, né? Mesmo sendo um monge. Ele me disse uma vez algo muito interessante. Ele falou: Evê, quando a teologia, ela não pode explicar a Bíblia simplesmente com o que está escrito ali. É um contexto muito profundo e você tem que ir a fundo na raiz da tradução. Quando se lê o Apocalipse, é importante também pegar o aspecto histórico, que João, na época, ele escrevia aquelas cartas relatando o que acontecia naquele momento para os cristãos, mas ele não podia mandar como uma mensagem aberta, então ele contava uma história. E aí está a origem daqueles manuscritos, o que não perde o valor profético, porque na realidade, se a gente for encaixar Apocalipse com várias épocas da humanidade, a gente vai ver pessoas agindo daquela forma e causando aqueles problemas ao povo. Hoje não temos esses antimitos tão fortes, tão grandes. Não temos um Hitler, não temos um Idi Amin Dada, mas nós temos com certeza Os Estados Unidos. nós temos com certeza o sistema, que muitas pessoas cedem a ele e que hoje causam os nossos grandes problemas de base, que são educação, falta de educação básica, miséria, fome, criança na rua, delinquência juvenil em excesso, porque não existem instituições sérias cuidando disso. Como a visão espiritualista vê essa questão apocalíptica? Você acha que existe um tempo certo para o fim, ou a gente pode encarar isso com vários aspectos também nas fases históricas da nossa civilização? Bom, a visão espírita é a seguinte: nós estamos entrando no 3º milênio. O planeta vai sofrer uma promoção. Ele vai sair
de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. Então, vai haver realmente uma mudança radical e nós estamos vendo isso, né? As coisas erradas estão sendo colocadas à mostra muito mais rapidamente. As pessoas que estão fazendo mal à coletividade, ao povo, à humanidade, estão sendo desmascaradas muito mais velozmente, não é? Graças a Deus. Então, realmente, o planeta vai sofrer uma promoção e ficarão neste planeta os espíritos mais elevados ou aqueles que realmente estejam investindo na sua evolução e no seu progresso. E os outros vão para outros planetas inferiores. De futuro, Tânia Alves, já Também cuidado. Padre Cleudão, quero que o senhor me passe essa visão, mas antes vamos ver o que ele fala, o Henrique Cristo, sobre esse anticristo que vai causar o fim do mundo. Vamos ver. Todos aqueles que são contra mim são os anticristos. Todos. Que vibram contra mim, que caluniam-me, que difamam-me, que buscam denegrir minha imagem. Mas existem os chefes dos anticristos. Existem em cada cidade, em cada país, tem os chefes. Os chefes são justamente aqueles que comandam os lobos com pele de ovelha, que comandam os anticristos. Os chefes são todos aqueles embustólogos, falcatruólogos, engodólogos que se dizem teólogos e negam a divindade, negam o meu Pai, Senhor e Deus que é em mim. Ensinam o povo de Deus a ajoelhar-se de costas para Deus diante dos ídolos. Estes são os anticristos. Vamos parar aqui. Ele vai me dizer se vai ter um outro anticristo próximo. Você acredita nisso, em anticristo, que a gente vai ter uma pessoa que vai causar grandes danos à humanidade ainda nessa mudança de milênio, Cida? Vários, né? A gente já tem vários, né, gente? A gente já tem tantos aí e é difícil até nominar isso. Mas eu acho que ele devia, gente, voltando a falar naquilo, a gente devia passar mais amor, mais paz, enfim, mais carinho para todo mundo, como o Ivê falou, uma coisa, não ficar retrucando as outras pessoas. Ah, porque fez isso para mim, eu vou fazer igual ou pior. Muito pelo contrário, você não pode ser sem educação porque a pessoa foi com você. Você tem que desmoralizar ela com tapinha de luva de pelica, sendo fino, sendo educado, é diferente. Aí sim o mundo vai ficar bem melhor. Japa, você acha que no futuro da humanidade a gente alcança essa quase perfeição que a Ana Maria falou, esse estágio de nirvana geral? Você acredita nisso, que a gente possa chegar lá rapidamente? Dentro de um contexto espiritualista, eu acredito muito em relação a esse aspecto. Eu acredito que sim, eu acho que é mais ou menos por aí que a Ana Maria falou, em relação a que a Terra hoje vive um momento de expiação e provas, e que a partir de uma renovação que possa existir dentro da visão espiritualista, a gente possa viver de uma forma mais elevada, mais harmoniosa. Eu vou mais por esse lado, sim. Tânia Alves, você curte mais a filosofia oriental, não é verdade? Você não é mais chegada a isso, não é impressão minha? Porque você é tão zen, o teu spa é tão... essa história do teu spa em Friburgo, não é Friburgo? Não, é Friburgo. Ela é virginiana, não é? Eu sou do signo de Eu Virgem. conheço, eu também sou. A gente é meio... Não, mas eu sou meio ecumênica. Eu aproveito o que há de bom, entendeu? Em tudo que o ser humano cria, tudo que pensa, né? As grandes mentes. E você acha que a gente chega a um paraíso na Terra? Eu acho isso também. Eu acho que se você for observar, é lógico que a história é lenta para quem está assim, para gente que está vivendo nesse momento. Mas se você for observar, caiu o apartheid, não é? O Muro de Berlim, entendeu? Então eu acho que a gente se encaminha. Isso que a Ana falou, o cair das máscaras. Muita gente está sendo desmascarada. Eu acho que nós estamos sofrendo uma grande faxina, entendeu? Para poder vir esse mundo muito mais brilhante, muito melhor, né? Reservado às mentes mais evoluídas. E eu acho que o anticristo, eu não acredito que venha entendeu? Eu acho que tem essa sementinha que se distribuiu em muita gente mesmo, muitas pessoas que não têm evidência, entendeu? Eu acho que essa semente do abuso do poder, da exploração do homem sobre o homem, entendeu? Está em muita gente, nas relações, entendeu? Dentro de casa, entendeu? Então, isso tudo acho que vai passar por uma grande transformação.
Eu acredito nisso. Agora, eu acho que esse cara... Eu tenho aqui uma tese. Eu acho que ele é um nazista disfarçado, que está escondido lá no sul do Brasil. Tem muitos daqueles velhos que estão escondidos. Que tem de neonazista por aí, na verdade. Exatamente. Ele está disfarçado de Cristo. Ô, Tânia, deve ser a reencarnação do Mormon, do ele é um Goering, do Goebbels. anticristo. Ele é alemão? Ele tem um sotaque. É alemão? Não, ele é do sul, ele é de Santa Catarina. Não, ele é estrangeiro. Paraná, é isso? Mas e que Não, sotaque? Catarina, ele é ele é de Santa alemão. Catarina. Ele é alemão, Mas ele que tem um sotaque é sotaque esse? forte. Ele tem um sotaque... Não, mas é que ele força, ele fala, meu pai faz, mas ele é de Santa ele tem um sotaque... Não, ele é Vamos ver o que nazista ele vai falar sobre o disfarçado. anticristo, que eu quero também ouvir o padre daqui a pouco. Vamos ver. Então não haverá nenhum homem, nenhum líder perigoso. Porque não existe ninguém perigoso. Todos os líderes de todos os tempos, os mais perigosos líderes, eles tinham intestino, fígado, estômago, nariz, olhos, ouvidos. Ele era um ser humano, em resumo. Então ele não é perigoso. Perigoso é a razão pela qual ele veio ao mundo. Aí é perigoso. Por exemplo, é perigoso uma tempestade, um terremoto. Então, se tu tiveres mais medo do que um homem, do que de um terremoto, então pode vir um líder perigoso, sim, de acordo com os teus pecados, de acordo com o que tu pedes. Porque quando uma pessoa peca pela lei de Deus, a lei divina, que sintetizar em 2 palavras é ação e reação, tu vais criando tal líder perigoso. De acordo com tanto que tu vira as costas para Deus, vai desprezando Deus, vai deixando Deus de lado, vai deixando... Aí vai nascer, vai brotar da face da mãe terra um homem perigoso. Purgatório, inferno e paraíso. Acredita nisso, Padre Clodon? Pela doutrina da Igreja Católica, sim. Ao purgatório, ao inferno e ao paraíso. Você acha que tem mesmo? Sim. Vamos ver sim. o que ele pensa disso. Purgatório é o hospital, enquanto que se está na vida terrena é o hospital. E quando se desencarna com muitos pecados, então o purgatório é você, por causa do peso dos pecados, não poder subir teu espírito para o céu e fica penando aqui na terra. Então volta para o purgatório, que é o hospital, daí vai incorporar numa outra pessoa, fazer ela ficar doente e vai para o hospital de novo. O purgatório é o hospital, a prisão é o purgatório aqui na terra. O inferno, não existe aquele inferno com um demônio com garfo, rabo, chifre. Isto não existe, isso é fantasia. O inferno é dentro da tua cabeça. Quando tu violas a lei, ela fica quente, fica um inferno. Quando tu violas a lei de Deus, tu fica com a cabeça quente, tu fica desesperado, angustiado, estás no inferno. Quando tu comete um delito grave, que tens receio de ser descoberto, ou mesmo a tua consciência te condena. Então, estás no inferno. E o paraíso não é um local bonito, com árvores frutíferas, macieiras. O paraíso é dentro da tua cabeça, quando tu estiver em paz com o teu Deus, quando estiveres em harmonia com Ele e com a natureza, quando estiveres vivendo na plenitude da espiritualidade, então tu estás no paraíso, mesmo estando aqui na terra de carne e osso. Isso é muito difícil. Para se viver no paraíso aqui na terra, tem que se não renunciar, mas abdicar de todos os vícios. Tem que viver em estado de pureza, não pode praticar nenhum ato impuro. Então tu podes começar a pensar em viver no paraíso. As catástrofes que a gente falou a respeito, ele vai falar agora. Vulcões, Vamos ver. é o gemido da mãe natureza contra a violência do homem, desprezando as leis divinas. Quer dizer, tu joga uma lata de lixo aqui num lago, tu elimina um urubu ali, que ia comer a carniça, e tu joga mais uma porcaria não sei onde, e daí vai contaminando a terra, e pensas que ninguém viu, não vai acontecer nada. Mas milhares de pessoas fazendo a mesma coisa em todo o planeta Terra. Então apenas a mãe natureza dá uma gemida, uma contorcida, igual que uma galinha dá uma sacudida quando ela está no meio da areia para cair areia. Assim a mãe natureza dá uma sacudida, e dessa sacudida
para os habitantes da Terra é um terremoto. Para ela sacudiu um pouco, para esconder um pouco a sujeira, a imundície que os homens colocaram ao jogar lixo em qualquer lugar. Acredita em extraterrestre, Tânia Alves? Você acredita em extraterrestre? O meu sonho de consumo é ter um contato imediato. É o meu sonho, eu quero ser abduzida. Padre Cloudon, o senhor é padre, mas o senhor acredita que haja vida em outros planetas? Olha, o sistema planetário, ele é enorme, né? Eu acredito que haja. Cientificamente... Algum de vocês já viu alguma coisa? A gente não pode dizer que não. Já viu alguma coisa? Eu já vi. Já viu? Já vi quando era pequena, já vi no Pantanal, quando eu estava gravando a novela Pantanal. Cida, você viu? Você viu? Eu já vi na Escolinha do Barulho. Não vi os seres, vi as naves. Zip, zap, bop. Vamos ver qual é a língua dos alienígenas, segundo o Henrique Cristo. Vamos ver. Cada um tem direito a fantasiar da maneira que quiser, tá? A clientela é grande. Tem fantasia para todos os clientes. Mas a realidade é crua e nua, tá? Não existe terráqueo que não nasce da mãe terra. Então, esses alienígenas que te referes, por enquanto, até prova em contrário, são fruto da imaginação daqueles que têm tempo para isso, porque eu não tenho tempo para pensar em ETs que vêm buscar na madrugada, que vêm voando, que entra pela janela e que tem uma cabeça grande e um corpo pequeno. E eu não tenho tempo, a minha realidade é muito dura. A realidade do povo brasileiro é muito séria. E você não vai ver um desses que moram nas favelas procurando disco voador. Ou eles não têm tempo, eles têm que cuidar do estômago. Eles têm que sobreviver. Estes que cuidam que ficam delirando com alienígenas, são os que têm tempo, que podem, que vivem muitas vezes do sacrifício e da desgraça dos outros. Nostradamus foi um vidente. Então ele viu. Agora acontece que tem muitas pessoas em cima das previsões de Nostradamus fazendo suposições. Até agora, tudo que ele previu se cumpriu sim. Para mim, o que ele falou é verdade. Eu analisei as coisas que ele falou e analisei, eu posso sintetizar por uma frase. Quem era Michel de Nostradamus? Se ele disse, uma frase que ele disse, que o porvir não é dado a conhecer senão por Deus. A partir do momento que ele falou isto, é porque o que ele falava era que Deus revelava a ele, para mim. Tenho que dizer que até 1917, a Maria não havia reencarnado ainda. E que daí, de tanto Deus ver a humanidade de costas para ele, adorando ídolos, mandou que ela aparecesse espiritualmente para aquelas crianças numa localidade chamada Fátima, para fazer aquelas revelações. Então, o terceiro segredo de Fátima não querem revelar, apesar que na revista Planeta de 1974 revelaram, mais ou menos, mas não querem revelar, a instituição romana não quer revelar, porque justamente concerne ao fim da Igreja Romana. Quer dizer, então, por isso que não podem revelar, que daí o povo tem a tendência de querer se afastar antes de uma coisa chegar ao fim. Então, o terceiro segredo de Fátima, ele é concernente ao fim do Império, ou seja, da Igreja Romana. Vamos parar um pouquinho isso. Agora eu quero saber aqui. Padre Cloudon, essa história do terceiro segredo de Fátima, o que tem de verdade ou não nisso? Realmente se tem conhecimento disso? Existe um grande sensacionalismo também, até por parte de alguns segmentos da igreja? Veja bem, esse rapaz, esse senhor, ele é muito contraditório. E a maior prova que ele não é o Cristo é exatamente a contraditoriedade dele. Ele vai contra princípios bíblicos
do começo ao fim de tudo que ele está falando. Mas Primeiro, com relação ao segredo de Fátima. primeiro ele acredita em reencarnação. Jesus nunca falou sobre reencarnação e os católicos não acreditam em reencarnação. Sobre o segredo de Fátima, é segredo. Como é que alguém vai saber e vai poder falar isso? Não é segredo? A única pessoa que sabe é o Papa. Então, se alguém estiver falando, fazendo conjecturas, fazendo alguma coisa em cima disso, é puro sensacionalismo. Puro, é só para ganhar dinheiro. No caso, eu achei um pouco... Pode falar, Ana Maria. Bom, são visões, né? Visão católica, eu tenho a visão espírita, que realmente a reencarnação é um fato. Mas dentro desse todo delírio, desse delírio enorme que ele tem aí, ele falou alguma coisa que é interessante em relação a purgatório, inferno e paraíso. Então, um pouquinho atrás, né, antes de tudo isso, ele falou sobre o purgatório, que são realmente esses estágios de dificuldade, de sofrimento que o ser humano passa, o espírito, né? E falou sobre o inferno, que realmente são as situações críticas e de conflito profundo que o ser humano passa interiormente, e falou que o paraíso é algo que você conquista de dentro para fora e não de fora para dentro. Nenhum tem um lugar específico destinado a quem quer que seja. Ninguém vai ficar eternamente no inferno, ninguém vai ficar eternamente no purgatório e ninguém vai ficar eternamente no paraíso, entendeu? Dentro da minha visão, evidentemente, espírita, o espírito evolui, ele progride e ele pode sair da sua situação, se ele quiser, através da sua força de vontade, disciplina e determinação. Fala, Tânia. Isso ele falou e eu concordo. Outro dia li uma frase belíssima que vem da Nova Teologia Cristã, que diz o seguinte, que amar é dizer sim ao pertencer. E isso tem a ver com muita coisa que eu acredito, que eu acho que tem tudo vai batendo, né? A gente está eu concordo, Ana arrasa. Então, é dizer assim ao pertencer. Quando você perde essa noção de pertencer, nós somos partes de um grande organismo. Todos somos parte de uma coisa só. Quando a gente perde essa noção, essa solidão é o inferno. É quando você se sente desintegrado. E o amar é dizer sim ao pertencer, quando você você resgata essa conexão ecológica com o outro, quando você sabe que você e o outro é a mesma coisa, e nós somos partes de um todo. Essa sensação de integração, ela dá uma felicidade extrema, que a gente vê a paz no rosto da Ana, essa satisfação, essa plenitude de se sentir integrado com o todo, com os outros, isso é o paraíso. Eu acho que, na realidade, ele pincela determinadas coisas interessantes dentro de toda a conjectura, né, que envolve a sua personalidade, né, o seu personagem. Vamos ver, então. Ele estabeleceu o principado dele em toda a terra, e então ele não vai contribuir, e sim já contribuiu. Foi o Satanás que ensinou que as pessoas devem poluir a natureza, que devem jogar lixo em tudo quanto é lugar. Foi o Satanás que ensinou o ser humano a fumar. Foi o demônio, o Satanás, o espírito das trevas que ensinou o ser humano até a plantar o tabaco para fazer o cigarro. Né? A droga, todas as drogas. Entende? Que é claro que com o consentimento de Deus. Que o demônio não tem poder nenhum sem Deus. Deus permite que ele faça isso porque o homem faz mau uso do livre-arbítrio. Desde a expulsão do Éden, que quando eu fui expulso do Éden, eu que vos falo, sou o primogênito de Deus. Desde a expulsão do Éden, eu posso falar dele com conhecimento. Sempre o demônio procura, o Satanás, o príncipe das trevas, procura fazer crescer o principado dele. Vamos saber exatamente o que ele pensa agora. Mais uma fantasia, mais um delírio, porque cada vez que acontece um fenômeno no céu, alguém sempre vai utilizar isso para aterrorizar a população. Ora, se eu disse, falo agora pelo menos para os que creem na Bíblia, que creem em Deus, que creem em mim, ou de quando eu me chamava Jesus, que eu me chamava Jesus e que o meu nome era Jesus Cristo, porque eu era o que sou hoje, o ungido. Cristo quer dizer o ungido. Então, naqueles tempos já me perguntaram o dia e a hora. Como se eu, que sou filho de Deus, não posso dizer o dia e a hora, nem eu sei, nem quero saber.
sou pai, nem os anjos do céu sabem. Como é que alguém prepotentemente pode sair por aí aterrorizando as pessoas, dizendo que amanhã ou na quinta-feira ou no dia... Que dia mesmo que falasse? Dia 11 de agosto o mundo vai se acabar. Entende? O dia é a hora. O que eu posso lhes garantir, isto sim, que não vai acabar nesse dia que citaram, e que quando vai acabar este mundo caótico, não vai ser todo o gênero humano. Quando acabar este mundo caótico, não vai ser por um eclipse, e sim por uma eclosão nuclear. E para aqueles que quiserem calcular o tempo, a bomba que vai detonar a eclosão nuclear ainda está sendo confeccionada. Ainda não são essas que estão armazenadas. Aqueles que quiserem, meditem sobre isto. Uma explosão nuclear, hein? Bom. Eu me recuso a falar com qualquer pessoa que me falte com respeito. Porque eu não voltei aqui para ser julgado, voltei para julgar os vivos e os mortos. Me ponho à disposição para responder perguntas na medida que respeitem o meu direito de responder. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados